Introdução à Neurociência. Aula 2. Os protagonistas e os coadjuvantes, neurônios e glia. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal Estudante de Psicologia. E se você está aqui é porque nós compartilhamos a mesma paixão. Nós, estudantes de psicologia, somos movidos pela vontade de entender o outro. Queremos entender a dor silenciosa da depressão, a euforia, os medos irracionais, a capacidade infinita de amar e a força de superação que existe dentro de cada ser humano. Em nossa primeira aula, nós quebramos um mito. Descobrimos, graças ao trabalho brilhante da ciência brasileira, citado pelo professor Robert Lent em 100 bilhões de neurônios, que o nosso cérebro não tem 100 bilhões de neurônios, mas sim cerca de 86 bilhões. E descobrimos que nós não somos uma anomalia matemática da natureza, mas seres que aprenderam a cozinhar, ganhando a energia necessária para alimentar essa máquina incrível. Nós estabelecemos que a mente não é um fantasma pairando sobre o corpo. A mente é o que o cérebro faz. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e seu parceiro na busca pelo conhecimento vivo, conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E nessa aula, a nossa aula 2, vamos descer das nuvens. Na primeira aula, nós olhamos para a floresta de cima. Nós contamos as árvores, mas nessa aula vamos pousar o nosso olhar no chão dessa floresta. Nós vamos caminhar por entre os troncos, tocar as folhas e entender quem são os verdadeiros habitantes desse ecossistema complexo que pesa apenas 1,5 kg dentro da sua e da minha cabeça. Nós vamos conhecer os protagonistas e os coadjuvantes. Para que a gente consiga visualizar isso juntos, eu quero que você imagine o seu cérebro como um teatro gigantesco, ou melhor, como uma mega produção de cinema de Hollywood ou uma orquestra sinfônica. Por mais de um século, a biologia e a medicina cometeram um erro de foco. Quando os primeiros cientistas olharam pelos microscópios rudimentares no final do século XIX, eles viram células lindíssimas, cheias de ramificações, que disparavam eletricidade. Eram os neurônios. Imediatamente, eles colocaram os holofotes do teatro apenas sobre eles. Os neurônios viraram as grandes divas, os protagonistas absolutos, os atores principais, os únicos responsáveis por cada pensamento, memória e emoção que você já teve. Mas e o resto do palco? E o resto da equipe? Ao redor dessas divas existiam outras células, células menores, silenciosas, que não pareciam disparar eletricidade. Os cientistas antigos olharam para elas e pensaram: isso deve ser só a argamassa. É só o cimento que segura os neurônios no lugar. Eles deram a essas células o nome de glia, que vem do grego e significa literalmente cola. Mas a neurociência moderna, que o Robert Lent nos ensina tão bem, virou esse jogo. Nós descobrimos que um teatro não funciona só com as divas. Se não houver o diretor, o iluminador, o roteirista, o contra-regra e o segurança, a peça não acontece. Hoje, nós sabemos que a glia não é cola. A glia é a diretora do espetáculo. E essa relação íntima entre o neurônio, o protagonista, e a célula da glia, a coadjuvante, que na verdade manda em tudo, que cria a base de quem você é. Vamos conhecer
cada um deles de perto. O protagonista, a anatomia do neurônio. Vamos começar pelo astro do show, o neurônio. Nós, na psicologia, ouvimos essa palavra o tempo todo. Redes neuronais, plasticidade neuronal. Mas como ele realmente é? Se você pudesse segurar um neurônio na palma da sua mão, o que você veria? Imagine uma árvore milenar. Uma árvore de raízes longas e galhos muito finos e espalhados. Essa é a melhor metáfora visual para a maioria dos nossos neurônios. Ele não é uma célula redondinha e simples, como as células da sua pele ou do seu fígado. Ele é uma célula esticada, desenhada para comunicação a longa distância. O neurônio é dividido em 3 partes fundamentais. Vamos fechar os olhos por um segundo e visualizar. Primeiro, nós temos o corpo celular, também chamado de soma. O soma é o tronco da nossa árvore. É ali dentro que fica o núcleo da célula, onde o seu DNA está guardado. O soma é a fábrica. É lá que o neurônio produz todas as proteínas, os nutrientes e a energia que ele precisa para continuar vivo. Se o soma morrer, o neurônio morre. Não tem volta. É o coração da operação. Saindo desse tronco, nós temos a segunda parte, os dendritos. A palavra dendrito vem do grego dendron, que significa árvore. Os dendritos são como dezenas, centenas, às vezes milhares de galhos finos que se espalham em todas as direções a partir do corpo celular. Mas para que servem esses galhos? Para que servem esses dendritos? Eu quero que você anote mentalmente isto. Os dendritos são os ouvidos do neurônio. É através dos dendritos que um neurônio escuta o que os outros neurônios estão dizendo. Eles são as antenas parabólicas. Quanto mais dendritos um neurônio tem, mais fofoqueiro ele é, porque ele consegue receber informações de milhares de vizinhos ao mesmo tempo. E aqui entra algo fascinante para nós, futuros psicólogos. Nos galhos desses dendritos existem pequenas protuberâncias, como se fossem espinhos de uma roseira, chamados de espinhas dendríticas. Sabe quando você estuda, quando você aprende uma teoria nova? Ou quando você faz psicoterapia e finalmente entende um padrão de comportamento seu? O que acontece fisicamente no seu cérebro é que essas espinhas dendríticas crescem, elas mudam de forma, elas buscam novas conexões. A aprendizagem e a terapia são literalmente uma jardinagem dessas árvores microscópicas. Muito bem, o neurônio ouviu a informação através dos dendritos e processou essa informação no soma. Agora ele precisa responder, ele precisa falar. E é aí que entra a terceira e mais impressionante parte do neurônio, o axônio. Se os dendritos são as raízes e os galhos curtos que escutam, o axônio é um único, longo e poderoso cabo de transmissão que sai do tronco. O axônio é a boca do neurônio. É por onde ele manda a sua mensagem para frente. Enquanto os dendritos são curtinhos, os axônios podem ser incrivelmente compridos. A maioria deles no cérebro tem alguns milímetros. Mas pense no neurônio que controla o dedão do seu pé. O corpo celular dele fica na base, lá na base da sua medula espinhal, nas suas costas. O axônio desce pela sua perna inteira
até chegar no seu pé. Um único cabo microscópico que pode ter mais de 1 metro de comprimento. É um milagre da vida, é um milagre da biologia. No final desse longo cabo, o axônio se divide em pequenas ramificações chamadas de terminais axônicos ou terminais sinápticos. É a área de embarque. É dali que o neurônio vai cuspir substâncias químicas para se comunicar com o próximo neurônio da fila. Então, revisando a nossa árvore, o neurônio escuta pelos dendritos, os galhos, processa no soma, no tronco, e fala pelo axônio, a grande raiz transmissora. A diversidade de formas e o comportamento. Nós adoramos classificar coisas, não é? Na psicologia, temos os tipos de personalidade, os tipos de apego. Na biologia, a forma define a função. E o Robert Lent nos lembra que nem todo neurônio é igual. Se todos fossem iguais, nossos pensamentos seriam apenas uma nota musical monótona. Mas nós somos uma sinfonia. Existem os neurônios sensoriais. Eles são especialistas em traduzir o mundo de fora para a linguagem do cérebro. Eles estão na sua pele, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Quando o vento bate no seu rosto agora, são esses neurônios que gritam: "Ei, cérebro, tem uma brisa fria aqui." Existem os motoneurônios. Estes são os homens de ação. Eles recebem as ordens do cérebro e mandam os seus axônios diretamente para os seus músculos. Quando você decide mudar de posição na cadeira agora, são eles que ativam os seus músculos. Mas a grande maioria dos 86 bilhões de neurônios, a esmagadora maioria, são os interneurônios. Eles não falam com os músculos nem com a pele. Eles só falam, só se comunicam uns com os outros. Eles são os burocratas, os filósofos, os poetas da mente. Eles estão no meio do caminho, processando informações, cruzando dados, criando memórias, imaginando o futuro. E a forma deles varia absurdamente. Existe um tipo de neurônio no nosso córtex cerebral chamado de célula piramidal. Ele tem a forma de uma pirâmide e é o grande responsável pelas nossas funções cognitivas superiores. É ele quem trabalha quando você está prestando atenção nesta aula. E existe uma das células mais bonitas da natureza, chamada célula de Purkinje, que fica no cerebelo, na parte de trás da nossa cabeça. Ela tem uma árvore dendrítica tão densa, tão cheia de galhos, que parece um coral do fundo do mar. Ela precisa de todos esses ouvidos, porque a função dela é coordenar o nosso equilíbrio e o refinamento dos nossos movimentos. A arquitetura do cérebro é de uma elegância que chega a emocionar. A revolução das coadjuvantes, as células da glia. Mas e se eu te disser que nós passamos os últimos minutos falando apenas de metade do cérebro? Lembra da nossa primeira aula? Nós temos 86 bilhões de neurônios. Sim, está correto. Mas temos, lado a lado com eles, cerca de 85 bilhões de células da glia, a tal da cola, os coadjuvantes. Por décadas, as aulas de neuroanatomia para a psicologia mal citavam a glia. Os professores diziam: as células da glia dão suporte estrutural e limpam a sujeira. Próximo slide. Mas como nós fomos injustos, como a ciência foi tão cega. O que os pesquisadores modernos e o próprio Robert Lent destaca com brilhantismo é que a glia não é uma equipe de limpeza.
A glia é o que permite que os neurônios sejam geniais. Sem a glia, o neurônio é um artista mimado e incompetente que não sobrevive 2 minutos sozinho no palco. Existem vários tipos de células da glia e eu vou te apresentar as 3 famílias mais importantes para nós que queremos entender o comportamento e o sofrimento mental. Preste muita atenção nelas, porque elas são o futuro do tratamento psiquiátrico e psicológico. Os astrócitos, os gerentes da estrela. A primeira célula da glia que você precisa conhecer é o astrócito. Ele tem esse nome porque no microscópio ele tem a forma de uma estrela cintilante. O astrócito é o babá do neurônio. Lembra que eu disse que o neurônio é uma diva? Pois é, o neurônio não sabe se alimentar direito. Ele não consegue tirar glicose do sangue sozinho. Então, o astrócito abraça os vasos sanguíneos do cérebro com um de seus braços, tira o açúcar e o oxigênio do sangue, mastiga isso de uma forma que o neurônio consiga absorver e integra na boquinha dele com o outro braço. Mas a genialidade do astrócito não para na nutrição. Lembra que o sangue que corre no nosso corpo é cheio de coisas boas, mas também de toxinas, vírus, bactérias e substâncias que comemos e que não deveriam chegar à nossa mente? O cérebro precisa de uma porta de segurança máxima. O astrócito forma o que chamamos de barreira hematoencefálica. Ele é o leão de chácara, o segurança da boate. Ele reveste os vasos sanguíneos e diz: oxigênio, você entra. Glicose, você entra. Vírus, você fica de fora. Toxina, você não passa. Mas qual é a ponte direta dos astrócitos com a psicologia? Nós costumávamos achar que a comunicação, a sinapse, era um monólogo entre 2 neurônios. O neurônio A falava com o neurônio B. Mas a neurociência moderna descobriu a sinapse tripartite. O astrócito está ali, abraçando a conexão entre os 2 neurônios. Ele escuta a conversa. Se um neurônio está falando demais, ou seja, liberando muitos neurotransmissores, o que poderia causar uma convulsão ou um pico de ansiedade, o astrócito suga o excesso da substância para acalmar as coisas. Ele regula o tom da conversa. Hoje, há pesquisas fortíssimas mostrando que em cérebros de pessoas com depressão profunda ou esquizofrenia, os astrócitos estão disfuncionais. A babá parou de trabalhar direito e a conversa entre os neurônios virou um caos. Não estamos lidando apenas com uma doença do neurônio, mas com uma doença da glia. Os oligodendrócitos e as células de Schwann, os isolantes elétricos. Vamos para o segundo grupo de coadjuvantes. Os nomes são complexos, mas a função é linda. No sistema nervoso central, dentro do nosso cérebro e da nossa medula, nós temos os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, ou seja, nos nervos do nosso corpo, nós temos as células de Schwann. Ambos fazem exatamente a mesma coisa. Oligodendrócitos no sistema nervoso central e células de Schwann no sistema nervoso periférico. Eles são os eletricistas do teatro. Lembra que eu te falei que o axônio é um longo cabo de transmissão por onde a mensagem viaja? Como qualquer cabo na sua casa, o cabo do seu carregador de celular, o fio da sua televisão, o axônio precisa ser encapado. Se um fio elétrico passar encostando no outro sem isolamento, dá um curto-circuito, correto? A energia vaza, a informação se perde, o fogo começa.
O oligodendrócito pega o seu próprio corpo celular e se enrola ao redor do axônio do neurônio várias e várias vezes, formando uma capa de gordura isolante. Nós chamamos essa capa de gordura isolante de bainha de mielina. A mielina é branca e é exatamente por causa dessa gordura branca produzida por essas células da glia que nós temos a famosa substância branca do cérebro. A substância cinzenta são os corpos dos neurônios, onde a informação é processada. A substância branca são os cabos encapados de mielina, onde a informação viaja. E por que isso importa para nós na psicologia? A bainha de mielina faz algo mágico. Ela acelera a velocidade do pensamento. Um axônio sem capa de mielina transmite a mensagem a cerca de 1 a 2 metros por segundo. É lento. Já um axônio bem encapado pela mielina transmite a mensagem a impressionantes 120 metros por segundo. Quando um bebê nasce, os neurônios estão lá, mas a mielina ainda não cobriu a maioria deles. O cérebro do bebê é lento, descoordenado. Conforme a criança cresce, a glia vai encapando os fios. A coordenação motora melhora, a fala se torna rápida, o pensamento lógico se estrutura. Sabe por que os adolescentes são tão impulsivos? Porque tomam decisões arriscadas, mesmo sabendo dos perigos? Uma das razões biológicas é que o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por medir consequências e pisar no freio, é a última área a receber essa capa de mielina. O cérebro do adolescente tem um motor potente das emoções, mas os fios do freio ainda estão sendo encapados. O pensamento racional literalmente viaja mais devagar do que a emoção. E, infelizmente, quando essas células da glia ficam doentes e o sistema imunológico ataca a mielina, nós temos doenças desmielinizantes terríveis, como a esclerose múltipla. O fio desencapa e a pessoa perde a capacidade de mover o corpo ou de enxergar direito, porque o curto-circuito impede que a ordem do cérebro chegue ao destino. A micróglia, os jardineiros e soldados. Por fim, nós temos o terceiro grupo, talvez o mais surpreendente de todos, a micróglia. Elas são as menores células do cérebro, mas são brutais. Elas são o sistema imunológico da nossa mente. Você sabe que no seu sangue tem glóbulos brancos que matam bactérias e vírus, certo? Mas os glóbulos brancos do seu corpo não conseguem entrar no cérebro. Lembra do segurança, o astrócito, que barra a entrada deles na barreira hematoencefálica? O cérebro precisa do seu próprio exército particular. Essa é a micróglia. Elas passam o dia inteiro patrulhando o seu cérebro. Elas esticam seus bracinhos e tocam nos neurônios, procurando problemas. Se houver uma lesão, uma infecção ou se um neurônio morrer, a micróglia muda de forma. Ela vira uma espécie de Pac-Man microscópico. Ela vai até o local e fagocita, ou seja, ela come o neurônio morto. Ela limpa a área para que a inflamação não se espalhe. Mas a função delas não é só a guerra. E aqui entra uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência na última década, algo que nós, psicólogos, precisamos saber de cor. As micróglias são as jardineiras do cérebro. Quando somos crianças, o nosso cérebro cria conexões demais. Nós temos mais sinapses do que precisamos. É uma bagunça criativa. Para que o nosso cérebro fique eficiente, ele precisa podar as conexões fracas
ou inúteis, como um jardineiro cortando os galhos secos de um bonsai para que a árvore cresça forte na direção certa. Mas quem faz essa poda é a micróglia. Durante o seu sono profundo, ela vai lá e literalmente come as sinapses fracas, apagando memórias irrelevantes e fortalecendo as rotas importantes do seu comportamento. O problema é quando a micróglia enlouquece. Hoje nós temos uma teoria muito forte chamada teoria inflamatória da depressão. Imagine uma pessoa que passa por um estresse crônico brutal, um trauma de infância prolongado, um luto não resolvido, desemprego prolongado ou sofre de inflamações sistêmicas no corpo. Esse estresse envia sinais químicos de alerta constantes para o cérebro. A micróglia acorda em estado de pânico. Ela acha que o cérebro está sendo atacado por um vírus, quando na verdade o ataque é psicossocial. E o que a micróglia faz quando está em pânico? Ela começa a atirar para todos os lados. Ela libera substâncias tóxicas, ela começa a comer conexões saudáveis, podando os dendritos de áreas cruciais como o hipocampo, a nossa área de memória e regulação do humor. Muitos pesquisadores hoje acreditam que algumas formas de depressão severa e resistente a medicamentos são, na verdade, um quadro de neuroinflamação crônica. A micróglia, tentando nos proteger do estresse do mundo, acaba destruindo as pontes do nosso próprio bem-estar. E o que a psicoterapia faz? Ao criar um ambiente seguro, ao promover o reprocessamento de traumas, ao reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, nós, como psicólogos, estamos acalmando o exército. Nós estamos sinalizando quimicamente para a micróglia: ei, a guerra acabou, você pode guardar as armas, volte a plantar flores, volte a regar as memórias boas. Você percebe a beleza disso? A biologia não é uma sentença fechada, fria e determinista que anula a psicologia. É o contrário, é o palco maravilhoso onde a nossa atuação como profissionais de saúde mental acontece. Quando você está ouvindo ativamente o seu paciente, quando você pratica a empatia, você está lidando com esse ecossistema. Nós aprendemos nessa aula que o neurônio não faz nada sozinho. Ele é a diva, sim. Ele escuta com os dendritos, pensa no soma, grita pelo axônio. Mas é o astrócito que dá a mamadeira de glicose e limpa o palco. É o oligodendrócito que encapa os cabos para que a diva possa cantar com velocidade e ritmo. E é a micróglia que patrulha as portas do teatro, varre as memórias mortas e defende o palco com a própria vida. Nenhum de nós é uma ilha, nem na sociedade e muito menos na nossa biologia celular. Nós somos um trabalho em equipe. O cérebro é, na visão de Robert Lent da neurociência contemporânea, uma sociedade celular cooperativa. E é dessa cooperação que nasce o seu sorriso, a sua capacidade de leitura, a sua inteligência emocional e a sua resiliência diante dos problemas da vida. Nós saímos da era do neurônio-centrismo para entrar na era do neurogliacentrismo, onde todas as células importam. Agora você já sabe quantas árvores existem na floresta, foi a nossa aula 1, e você já sabe de que são feitas essas árvores e quem são os jardineiros que cuidam delas. A aula 2, o nosso mapa estrutural já está formado. Nós entendemos a anatomia, nós conhecemos as peças do motor, mas um motor feito com as melhores peças não funciona sem gasolina. Um rádio com os melhores transmissores e fios perfeitos encapados por mielina não toca música
se você não colocar a tomada na parede. Até agora nós olhamos para a máquina parada, mas o cérebro humano vivo, pulsante dentro da sua cabeça agora, é uma tempestade ininterrupta de energia. Como é que uma célula microscópica e úmida consegue gerar um choque elétrico? De onde vem essa energia? Como o sal que você coloca na comida e a água que você bebe se transformam num raio de eletricidade que viaja pelo axônio para você poder piscar os seus olhos ou pensar no que vai jantar hoje. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nossa aula 3, nós vamos ligar a chave geral de energia. Nós vamos entender a eletricidade do pensamento e desvendar o que os cientistas chamam de potencial de ação. Eu te prometo que, ao entender como essa faísca nasce no escuro da nossa biologia, você nunca mais vai olhar para um pensamento da mesma forma. Agradeça aos seus astrócitos por manterem a energia da sua atenção firme enquanto você ouvir essa aula. Agradeça às suas micróglias, que esta noite vão podar as distrações para que o conhecimento de hoje fique gravado nas suas espinhas dendríticas. Estude com calma, respire fundo, deixe o conhecimento se desenvolver na sua mente. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo, eficaz e verdadeiro da ciência da psicologia em suas várias faces. Tá gostando do conteúdo? É um conteúdo rico e ímpar, um conteúdo que a gente está construindo junto. Então, comente aqui abaixo suas percepções. Com certeza você nunca viu a neurociência ser explicada dessa maneira. É um material muito simples, de estudante para estudante, mas aqui a gente consegue criar um conhecimento juntos, através da escuta, através do raciocínio. Então, comenta aqui abaixo suas percepções, envie para os seus amigos, coloca no grupo da faculdade. Vamos compartilhar o conhecimento. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e já te aguardo no próximo. A aula 3, a eletricidade do pensamento.